Convidar agora a Estela Aranha. Estela Aranha é advogada e secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e membro do Conselho Consultivo de Alto Nível da Organização das Nações Unidas, ONU, para a Inteligência Artificial. Obrigada, sou secretária. Eu vou ter tanta coisa para falar sobre esse assunto aqui e as preocupações que nós tivemos, né, de todo mundo. Também o documento que foi feito pelo G20, para o G20, para as discussões do G20, é bastante provocador, porque tem muita discussão que nós estamos fazendo. Estou participando dessas discussões lá, mesmo fora do governo, né, com a equipe que está discutindo inteligência artificial. Enfim, todos importantes, mas eu acho que a gente, enfim, tem vários aspectos que eu queria abordar, mas eu queria falar um pouquinho sobre a e a questão, estávamos comentando, né, que estamos tendo um congresso técnico, acadêmico, sobre inteligência artificial no Rio de Janeiro, um dos principais do mundo, né, e uma declaração recente da direção do congresso foi que não podia se manifestar politicamente, né, que havia um pedido para que se fizesse manifestações em relação à questão palestina, uso de tecnologias para uso de genocídio, esse tipo de coisa, e a coordenação desse congresso disse que não podia trazer essa questão justamente porque enfim, a discussão de tecnologia não era política, né, não cabia essa discussão política, ou que a tecnologia fosse uma discussão neutra, né? Então, está meio absurdo, até porque eu estava super empolgada até para vir para esses brilhantes mentes que estariam aqui trazendo seus trabalhos acadêmicos, aprovados, com muito critério, e eu achei que, eventualmente, essa direção, o critério não fosse tão bom, porque se alguém acha que cientificamente eu vou olhar e vou acreditar que não tem decisões políticas e que há neutralidade nas decisões da tecnologia, a gente está um problema aí científico e acadêmico muito grande, né? E aí, um pouquinho disso, né, a necessidade da gente, a gente está falando de AI for Good muito buscando caminhos, otimismo, né? Agora eu vou fazer uma fala um pouco mais pessimista, né? Eu ando meio pessimista, eu acho que é claro que a gente tem que buscar pelos caminhos. Então, primeiro falo um pouco sobre determinismo, né? Porque eu ando, pela ONU, a gente, enfim, fazendo discussões no mundo inteiro sobre isso, diversas instituições, e um pouco eu vejo esse debate em governos, em diversos lugares, o que chamamos de ideologia da inteligência artificial, né? E é uma ideologia porque, sim, é um grupo de pessoas, de empresas e de executivos e de donos no Vale do Silício que quer vender a ideia de um tipo de eficiência e que esse tipo de eficiência vai ser alcançado por um tipo de ferramenta tecnológica que tem um uso que pode ser amplo, mas ele é limitado, ele é uma tecnologia preditiva, que você vai usar dados a partir de técnicas estatísticas, né? Na verdade, ele não é uma grande disrupção tecnológica, na verdade, ele é absolutamente seguindo o caminho máximo, né, do neoliberalismo econômico, justamente, né, de criar essas ferramentas a partir desses conceitos de eficiência, né, de, por exemplo, vejo debates muito grandes de trocar, né, aonde nós vamos aplicar a IA, onde nós vamos aplicar a IA. Uma organização mundial do trabalho, a gente fez um debate lá com o board, e onde a gente acha que não vai aplicar IA? Não, IA vai ser tudo. Como tudo? Você acha que a causalidade, posso trocar, né? A causalidade de uma decisão para uma probabilidade estatística, né? Obviamente eu não posso fazer isso, por exemplo, numa decisão do sistema de justiça, né? E também, enfim, né, algumas responsabilidades humanas, como a gente falou aqui, do próprio uso da automação em questões vitais, como de guerra, armas e decisões, entre outras coisas. Então, tem algumas questões tecnológicas, enfim, né, que não faz sentido para a eficiência enquanto humanidade, mas também tem
questões aí filosóficas e até do próprio nosso conceito, né, de humanidade civilizacional. Por exemplo, o uso no sistema de justiça. A gente criou séculos criando um sistema de devido processo, de decisão, de defesa de direitos fundamentais, de contraditório, e de repente eu vou usar um método de decisão que é opaco, que eu não sei como foi feita a decisão, que eu não tenho, por isso, como contestar com as regras que eu tenho, né, feito. Eventualmente, né, essa decisão ela não é individual sobre o ato que eu fiz, mas é uma probabilidade de um grupo estatístico que ela me classificou. Obviamente, isso aí já mostra que a impossibilidade da utilização dessa tecnologia no sistema penal, por exemplo, que seria contra todos os padrões civilizatórios, né? Eu estou falando isso porque a gente está com esse debate hoje no Senado. Não ontem, amanhã, hoje estão falando de usar tecnologias preditivas para a segurança pública e persecução penal, né? Que mudar todos os padrões civilizatórios que a gente tem, né? Então, e a outra coisa também é isso, né? A gente tem uma ansiedade, né, do sul global, que eu acho importante. A gente tem que fazer essa democratização, essa questão redistributiva, mas a gente tem que entender o quê? Eu não quero reconstruir esses mesmos processos que estão sendo construídos dentro dessas big techs, dentro desses padrões, né? Para que eu quero grandes bancos de dados? A gente vê, parece só o caminho possível, quer seguir, mas não fala, eu só tenho bancos de dados grandes em inglês, eu vou fazer em português. Bom, para quê? Né? Primeiro que você não faz banco de dados, né, os seus dados, você não vai ter bom resultado se você não sabe para que servem esses dados, você não vai trabalhar a qualidade desses dados, você não serve para quê, entender para quê, para que uso, e tem um pouco essa ansiedade, né? E a gente tem que pensar isso, né? Não tem só um caminho possível, e a gente não precisa, por exemplo, no debate do G20, o sul global, a necessidade redistributiva, replicar o mesmo modelo, né? A gente está falando, por exemplo, de IA generativa, mas é um grande modelo de vigilância, né, de coleta de dados, a maioria sem consentimento, que destrói a indústria criativa, né, que tem problemas seríssimos ambientais. Eu estava lendo esses relatórios da ONU, para você gerar uma imagem na IA generativa, você gasta o equivalente a carregar um celular inteiro. Se isto tem alguma... Como é que eles falam, né? De eficácia, isso é para o mundo, né? Eficaz para o mundo, gastar toda essa energia para gerar uma IA generativa, que é o equivalente nas energias de memória, que eu estou tentando carregar o celular há um tempo. Faz sentido isso para a gente, né? Uma dessas discussões, né, dessa IA generativa, desses modelos de linguagem, tem uma grande discussão da utilidade dele, dos gastos, e a gente... Vocês falaram um pouquinho de toda a cadeia de trabalho, que vai desde a extração mineral, em territórios, desde problemas de conflitos fundiários, com povos originários, ou condições de trabalho, da mineração que a gente conhece, né? E todo esse peso, tanto ambiental da extração, fica no sul global, como, por exemplo, daí, né, na cadeia você vai usar aqueles dados, você vai fazer para fazer o treinamento da máquina, você vai fazer as labels lá, em relação, você vai rotular esses dados, que também é feito, né, de um trabalho precário, também no sul global, e ele não é só um trabalho precário, como os custos da reprodução da força de trabalho, é um trabalho geocentário, você entrega X, se encomenda, né, X horas de trabalho, X palavras, X não sei o que, e você entrega aquilo, e você recebe por aquilo. Todo o custo social hoje, a gente sabe, por exemplo, que todos os custos de produção de força de trabalho são pagos pelos direitos trabalhistas, assim como todo o custo social, ainda mais do sul global, é o sistema previdenciário que paga, né? Essas pessoas não têm vínculos, é um trabalho que não tem local, não tem horário, não tem vínculo, e aí ninguém paga esse sistema previdenciário, e quem vai pagar o custo quando essas pessoas que trabalharam por 20, 30 anos, 40 horas por dia ou mais, quiserem se aposentar, elas não vão ter como. E quem vai pagar esse custo de sociedade é o sul global, que está... Enfim, a gente está falando de rotulagem de áreas, a gente está falando de mais plataformizando e usando esses sistemas para esse mundo do trabalho, né? E não há cálculo autorial de previdência que resista. Não se pagar hoje, não vai haver programa social do sul global que vai compensar todo o rombo da previdência, desse trabalho que é totalmente, enfim...
A outra coisa é isso, né? A gente politizar um pouco essa discussão, como se o desenvolvimento tecnológico seguisse um caminho natural, não fosse exclusivamente hoje direcionado pelo interesse dos grandes capitais, né? O governo também, porque os governos investem e se somam, e as big techs. Né? Hoje, o que a gente chama de IA, ele não é um desenvolvimento tecnológico, não tem grandes tecnologias. Né? Na verdade, é um grande investimento em capacidade computacional e acesso a um grande volume de dados e um uso a um grande volume de dados aí, e algoritmos poderosos, mas basicamente você tem que ter dados e capacidade computacional, senão você não faz isso. Isso não é um grande avanço em tecnologia, né? Estava tendo uma discussão, né, sobre, né, e aí, enfim, né, se falando, não se pode regular porque tem investimento. Eu perguntava, bom, então vamos saber número de patentes, porque número de investimento da Big Tech para o computador, ou para pegar nossos dados e criar silos proprietários de dados que só elas exploram e tal, isso não é desenvolvimento em pesquisa, em desenvolvimento, em tecnologia. Né? Eu acho que, né, a gente está falando de criação de patentes que nem para o 5G os Estados Unidos tem patentes suficientes para ter a sua própria tecnologia. Então é outra história que a gente está falando, né? Não é, a gente está falando isso. E aí eu digo isso porque toda vez que a gente contesta, parece que nós somos contra a tecnologia, contra o desenvolvimento, ou até, enfim, que somos ludistas. É claro que a computação é uma tecnologia essencial, né? A questão é a forma como que a gente pensa IA, o que tem que ser IA. Eu não estou dizendo que a IA não serve para nada. A automatização eventualmente pode ser muito interessante, mas a gente tem que entender o que serve e para que serve, né? Como eu falei, não é disruptiva, é um processo contínuo de um marco neoliberal que segue um caminho induzido pelo mercado, um mercado altamente concentrado em poucos países. Hoje a gente pode falar de realmente de, né, modelos fundacionais, a generativa 7 companhias em 2 países e alguma capacidade computacional aí um pouquinho espalhada. A outra coisa muito importante aqui, eu tenho 1000 coisas para falar, já passei aqui do tempo, né? Um pouco dessa construção também desses imaginários sociotécnicos, o papel como a gente está na universidade, né? Hoje tem um texto maravilhoso, a Lúcia está por aqui, que a gente adora, um texto da Whittaker, que fala do custo da captura, que grande, todos os centros hoje de desenvolvimento e pesquisa de tecnologia de inteligência artificial são patrocinados pelas essas indústrias, né? Então a gente tem aí algumas coisas para, né, se debater, né? Primeiro é o seguinte, né? Quando a gente fala, e aí eles constroem esse imaginário sociotécnico, né? Sobre como as tecnologias são produzidas, padronizadas, comercializadas, usadas, integradas à vida das pessoas, né? E essas tecnologias são trazidas para as nossas vidas, como se o conteúdo fosse puramente técnico, como o coordenador aí do debate disse, revestindo de uma pretensão neutralidade, desprovido de sentido social, político, econômico, como fosse essa evolução natural dos estados das coisas e não predominantemente uma opção de investimento dessas corporações internacionais, como eu falei. E aí a gente acaba tornando um debate de especialistas, como se o resto da sociedade, a gente já falou da necessidade de interdisciplinaridade, não tivesse que discutir os caminhos, né? A gente tem muitos caminhos para se discutir. Não é só, né? Primeiro, né, o caminho é se você deve ou não desenvolver uma tecnologia. E é uma discussão que tem que ser feita. É claro que eu não estou dizendo que a gente vai parar de fazer IA, mas eu posso dizer, eu não quero fazer arma automática. É um exemplo. Ou tem outros tipos. Eu não quero desenvolver dispositivos para fazer julgamento comportamental ou de pregresso criminal ou não, para julgar. Né, eu não tenho que desenvolver isso, tem que ser vedado, né, esse uso é inaceitável. Então, eu acho que isso E a partir também, né, de quando a gente constrói essas tecnologias, enfim, todas as escolhas possíveis, né? E uma das principais, né, que a gente tem que pensar também são essas distribuições que a tecnologia permite de poder, de autoridade, de privilégio. Enfim, meu tempo acabou, a gente vai seguir, mas é isso, né? Quando a gente está, né, deixando que essas big techs desenvolvam, a gente compre software para automatizar nossas fábricas, né? Quem tem o poder, quem tem autoridade, os estados nacionais hoje, toda a discussão das redes sociais, a gente mal consegue debater com eles lá no governo, né? A gente tentava e tal, mas é uma dificuldade, né? Quem vai ter o poder, quem tem autoridade e quem também, né, vão ter esses privilégios. A gente
desenvolve a tecnologia baseada em dados, e esses dados, obviamente, quando você vai ter parâmetros, né, a gente está falando, né, e esses parâmetros você é dentro daquilo que ele considera uma coisa, vai lá, regular, ou uma coisa normal. Tudo que é fora daquilo, é disfuncional daquilo, é tratado de outra forma, né? Então, quem tem o privilégio, que é o homem que construído no Vale do Silício pelo homem branco, o que é aquilo bom, regular e tal, que vai ser usado nas decisões automatizadas, né, para saber quem tem crédito, quem tem direito à habitação, quem tem direito ao social, quem tem direito à progressão de regime, como também a generativa, o que é a linguagem, né? A gente vai parcializar toda a linguagem aí com uma suposta, enfim, forma de falar o inglês que eles acham que é o adequado. Muitas coisas, é o meu trabalho, é o meu estudo, mas e também tem algum otimismo, né, de como a gente fazer isso, mas isso deixa para as próximas falas aí, porque hoje porque essa é a minha visão, é que essa concentração de poder e como está indo muito rápido e a falta de instrumentos de tratar é uma coisa tão inexorável que assusta, né, e é difícil, e de como há essa captura desse senso da tecnologia, da inevitabilidade, dos discursos, todo mundo, nós precisamos construir IA, todo mundo precisa, a China vai suplantar o Ocidente, precisamos ir atrás, ou então alto global, todo mundo vai ficar rico, pobre, vamos fazer todos iguais. Então, isso me agonia, mas enfim, vamos continuar o debate.